Salve progressistas, eu sou o Clayson. Essa semana nós vimos uma ex-Olavete, um bolsominion arrependido que resolveu colocar fogo nos seus livros sobre Olavo de Carvalho. A gente já conhece esse personagem porque já fizemos alguns vídeos aqui de resposta. Na verdade, este canal aqui ele foi criado há cerca de 5 anos atrás para trazer uma resposta ao Olavo de Carvalho. Eu acompanho a história do Olavo de Carvalho desde o começo, quando ele surgiu lá ainda como colunista no Globo, escrevendo para o Globo, e na ocasião ele falou a respeito de um livro que é conhecido como o livro negro do comunismo, que repete uma série de mentiras, de inverdades, fala sobre aquela questão de que o comunismo matou milhões. Coloca esse livro, né, o autor coloca alguns estudos cujos autores desses estudos foram inclusive contra as premissas do livro, né? O livro usa estudos de autores que são contra as premissas do livro. É um livro muito polêmico, que teve alguns anos atrás, desde o seu lançamento, realmente uma certa atenção por parte de alguns conservadores, especialmente nos Estados Unidos, e o Olavo de Carvalho ele se especializou nisso, né? Ele foi um sujeito que começou com as questões religiosas, com aquela história toda de astrologia, com seitas religiosas e tudo mais, e logo depois ele percebeu que poderia haver uma modificação aí na sua seara de conhecimento e começou a emular a alt-right americana. Ele descobriu que tinha uma fonte de informação nos Estados Unidos muito rica para que ele pudesse trazer aquelas informações para cá, sendo um pioneiro. Olavo é um sujeito que se notabilizou por se apropriar do conhecimento alheio. Até mesmo essa questão que ele utiliza muito, que é a pseudo-descoberta do chamado Foro de São Paulo, na verdade ele não foi quem descobriu, na verdade não foi ele mesmo a pessoa que chegou à conclusão de que haviam esses encontros, que eram encontros aí completamente informais, que não tinham nenhuma dessa relevância toda que o Olavo de Carvalho quer colocar, né? Estava mudando a América Latina e tal. Não, cara, eram seminários, as pessoas que falavam nesse seminário discutiam entre si, até discordavam entre si, não havia essa coesão, não havia, como o Olavo de Carvalho quer dizer, nossa, eles estão se unindo para colocar o comunismo na América Latina e tal. Era mais um seminário que tinha essa reunião. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso, que você pode saber mais detalhes a respeito do Foro de São Paulo. Vou colocar o card aqui para você ver e ter as conclusões a respeito disso. Na verdade, quem falou sobre o Foro de São Paulo acabou falecendo. O Olavo de Carvalho pegou aqueles escritos, né? Na verdade eram transcrições, e ele acabou falando a respeito disso e hoje é o pioneiro, né? Ele se coloca como uma pessoa que alertou o Brasil sobre algo que não tem a menor relevância, esta é a verdade. Com relação à alt-right americana, a mesma coisa, ele trouxe para cá aquilo que já se fazia lá nos Estados Unidos há longas apriscas eras, né? Aqueles programas de rádio da alt-right que são muito comuns nos Estados Unidos, ele trouxe para cá, replicou por intermédio do True Outspeak, e com isso ele tomou essa notoriedade. Foi por intermédio de algumas olavetes que ele passou a ter uma certa exposição maior. E com isso, essas olavetes, todas elas que iniciaram esse processo de divulgação do Olavo de Carvalho, hoje todas essas pessoas são hoje praticamente inimigas do Olavo de Carvalho. E agora nós temos uma das últimas, né, um dos últimos bastiões, que é o seu Fernando Moura Cagnin, né, que é o Nando Moura, que acabou queimando os livros do Olavo de Carvalho. A gente vai falar um pouquinho sobre o Olavo de Carvalho, só que antes, pedindo sempre para você dar o joinha no vídeo, sempre tenho que pedir. Todas as vezes que eu não peço para dar o joinha, as pessoas não dão o joinha. E eu preciso que você, por favor, dê o joinha aí, se inscreva no canal para nos ajudar a chegar aos 200 mil inscritos, a gente está muito perto, então se inscreva, ative o sininho. O Noam Chomsky, nesse livro aqui, é um livro famoso do Noam Chomsky, né? Olha aí, olha a carinha dele.
Noam Chomsky, no livro Notas sobre Anarquismo, ele tem uma frase aqui que eu considero espetacular. Ele diz o seguinte: ao brigarmos contra todos, deixamos que vençam os piores. E essa é uma frase que resume o Olavo de Carvalho. Ele briga com todos. Você percebe que absolutamente nenhuma vertente, nenhum grupo, nada está bom para ele. Ele briga com os grupos que ele defende. Então, ele defende o Bolsonaro, de repente ele briga com o Bolsonaro. Ele defende os militares, depois ele briga com os militares. A marca do Olavo de Carvalho é a briga, é o confronto, é o conflito. É um sujeito que o tempo todo ele precisa estar imerso nesse turbilhão, brigando com todo mundo, se indispondo com todo mundo. O Nando Moura é um sujeito que nós já falamos a respeito dele aqui no canal. Nós temos um card aqui, né? Vou colocar esse card aqui sobre o Nando Moura. A gente também tem um card sobre o Olavo de Carvalho. Eu já tinha falado aqui pro Nando Moura o que ocorre, porque eu conheço o Olavo de Carvalho há quase 20 anos, né? Há 16 ou 17 anos. E a gente sabe exatamente o que ocorre com o Olavo. Ele junta um grupo de pessoas no seu entorno. Essas pessoas têm que necessariamente ter uma devoção por ele, tratar ele como a última bolacha do pacote, idolatrar e tudo mais. E num dado momento ele cospe nessas pessoas. Ele é um sujeito extremamente traiçoeiro nesse sentido. Então não é à toa que os próprios familiares dele se voltam contra ele. É um sujeito que ele parece realmente ter prazer nisso, né? Em se sentir muitas vezes abandonado. Então aí ele faz aquele discurso de vítima, uma vitimização terrível. E depois disso ele parece se fortalecer exatamente pelo fato de dizer: olha, estou acima destas pessoas que são sempre canalhas, vagabundos. Ele fala muito palavrão, né? Nem vou dizer aqui os palavrões que ele repete, mas essa é uma constante. E quem acompanha a vida do Olavo de Carvalho sabe que isso é uma atrás da outra, né? Uma situação atrás da outra nesse sentido. Então a gente realmente não se assusta de ver mais uma Olavete, né? Mais um líder abandonado pelo Olavo. O Olavo ele quer formar líderes, né? Mas na verdade ele tem formado um grupo de imbecis, de pessoas que são imbecilizadas por completo, que repetem uma série de teorias de conspiração, que se alimentam pela desgraça alheia. São pessoas altamente bélicas que o tempo todo também têm esse perfil do Olavo, né? As pessoas que gostam muito de briga, de ataque, de ofensa, de humilhação, de opressão, essas pessoas se aproximam quase que como um imã em torno do Olavo de Carvalho, porque ele tem esse sentido voltado para essa situação de conflito, como eu disse. E as pessoas que gostam de briga vão se aproximar dele, vão na verdade, idolatrá-lo, porque é um sujeito que está o tempo todo nesse processo de brigas, né? Esse processo conflituoso. Ele tem um processo, inclusive, interno de autoconflito. E por que a gente diz que você tem que queimar os livros do Olavo de Carvalho? Olavo é um sujeito que emula. Ele não é a fonte principal. Ele é um sujeito que repete as coisas. Então, se você quiser realmente saber aquilo que ele está desenvolvendo, você tem que ir nas fontes. Muitas vezes o que ocorre com o Olavo de Carvalho, com a maioria das pessoas que seguem o Olavo de Carvalho, quando você vê uma pessoa dizendo: olha, o Olavo é um intelectual, ele é muito inteligente, ele realmente sabe muita coisa, ali você já consegue perceber uma questão que eu considero muito importante para você refletir. Existem intelectuais, vamos dizer assim, que conseguem, em cima de algo que você talvez já saiba, conheça, algo que você já domina, ele vai falar algo novo em cima daquilo. Então ele pega uma linha de conhecimento, um autor, uma forma de desenvolvimento de um assunto, e ele coloca algo novo em cima daquilo, algo inusitado. Este intelectual, principalmente dentro do ramo que o Olavo escolheu para se auto-intitular, ele se auto-intitula filósofo, esse é o intelectual que realmente pode ser considerado, digamos, um gênio ou alguém que se destaca da maioria. O Olavo de Carvalho não tem esse aspecto.
ele se torna um sujeito, ele quer se colocar como um sujeito inteligente, falando sobre questões obscuras, questões que as pessoas normalmente não têm nenhum domínio, nunca ouviram falar, autores completamente obscuros, desconhecidos, e ele se torna uma referência porque ele está falando sobre algo que muitas vezes a maioria das pessoas que tem contato com o que ele fala nunca ouviu falar a respeito daquilo. E as pessoas, puxa, ele é um gênio, né? Porque ele está falando sobre coisas que a pessoa nunca ouviu falar. Na verdade, eu já falei aqui a respeito disso. O Olavo, ele fala sobre aquilo que ele não sabe. Eu tenho até um vídeo, vou deixar o card aqui para você, que tem esse título. O Olavo, ele fala daquilo que ele não sabe. Então, quando ele quer se embrenhar nessa história toda, ele acaba digamos assim, se complicando ainda mais, porque você percebe que ele não tem conhecimento daquilo que ele fala, e quando ele fala, ele tem que trazer algo que as pessoas não têm muito conhecimento também, porque aí ele pode falar o que ele quiser a respeito daquilo, que aí vai estar tudo certo. Ninguém sabe muito, de forma muito aprofundada sobre aquilo, então o que ele falar é o correto. Ele é um sujeito que tem um certo rancor por não ter conseguido muito espaço dentro da esquerda. Ele foi um sujeito muito próximo do trotskismo, dentro do comunismo, e ele não conseguiu se dar muito bem porque você precisa estudar. Para você trabalhar dentro das esquerdas, você precisa apresentar algo muito palpável. O Olavo não tem um estudo formal, ele mesmo diz que estudou até a 4ª série. Então ele não tem um desenvolvimento de uma teoria muito sólida. Então ele vai pescando aqui, pescando ali, formando um quebra-cabeças que falta uma série de peças. Então você olha, você nem consegue vislumbrar muito bem o que está ali. É uma coisa completamente nebulosa. Há também esse mergulho na alt-right americana. Inclusive eu tenho também um vídeo aqui que fala, vou colocar mais um card aqui para você dar uma olhada. Preste atenção nos cards que eu vou colocar hoje aqui, e no final eu vou colocar a playlist aqui do Olavo de Carvalho no final desse vídeo para você ver. Nós temos dezenas de vídeos aqui tratando sobre vários aspectos sobre o Olavo de Carvalho. Nesse card que eu coloquei aqui, nós estamos falando sobre a ligação dele com membros obscuros da extrema-direita americana, a extrema-direita estadunidense, a alt-right estadunidense. É importante que você compreenda como que ele faz essa emulação. Ele pega aquelas pessoas que são realmente pessoas que defendem teorias conspiratórias, que quase nunca são confirmadas, e ele explora aquilo como se aquilo fosse uma grande verdade. Ele é um sujeito que foi notabilizado por colocar questões de teoria da conspiração, exatamente porque ele entra de cabeça sem muito critério. Então, o fetos abortados na Pepsi é um exemplo clássico disso. E uma outra questão, essa é uma questão que eu considero ainda mais importante. Nós fizemos aqui um documentário que trata sobre a relação do Olavo de Carvalho com seitas católicas, seitas islâmicas, e sobre como ele desenvolve esses assuntos quase que de maneira criminosa. Eu não vou dizer que é criminoso, porque não vou ser aqui o juiz, mas você mesmo pode chegar a conclusões. Ele subverte cultos. Então, por exemplo, uma pessoa que é um católico, que acredita que está fazendo um culto, por exemplo, a Maria, por intermédio daquilo que o Olavo de Carvalho apresenta, na verdade ele está cultuando uma entidade pagã. Então ele engana as pessoas de boa fé que vão lá para fazer um culto religioso crente, né? Ou seja, acreditando que está fazendo um culto a Maria, quando na verdade está sendo totalmente desvirtuado. Nesse documentário que eu coloquei o card aqui para você, se você não viu esse documentário, A Seita de Olavo de Carvalho, é um vídeo que talvez seja um dos melhores vídeos aqui do canal. Eu demorei meses para poder fazer esse vídeo. Eu conversei com muitas pessoas para desenvolver esse material. Coloquei muitas fontes aqui. É um vídeo que é muito conhecido, justamente em função do critério que eu usei para apresentar estas duas ligações do Olavo de Carvalho. Ele trabalha dentro do chamado tradicionalismo. E aí nós temos inclusive alguns padres aqui no Brasil que defendem o tradicionalismo, e também dentro do perennialismo.
essas duas vertentes exploradas pelo Olavo de Carvalho, elas precisam ser tratadas com mais seriedade. A gente muitas vezes não presta muita atenção em detalhes e o Olavo de Carvalho ele é extremamente pernicioso quando o assunto é religião. Então, a grande verdade é que queimar livros do Olavo de Carvalho é pouco. Você tem que se afastar de um sujeito desse. Você tem que, ou se você realmente quer ter contato, não existe nada proibido nesse mundo, né? Não vou aqui chegar e falar para você, não chegue perto e tal. Mas se você quer ter algum contato, você precisa ter um critério muito rígido para não cair nas conversas dele, porque ele é um sujeito altamente pernicioso. Ele é um sujeito voltado para a destruição. Tem até um trecho aqui de um vídeo que virou uma vinheta aqui do canal que mostra exatamente quais são as intenções do Olavo. Eu vou encerrar esse vídeo de hoje trazendo esse trechinho desse vídeo para você entender quem é o Olavo de Carvalho, quando um dos seus seguidores pergunta para ele o que ele realmente quer, né? Se ele quer reconhecimento, se ele quer dinheiro, e aí você vai ouvir a resposta do Olavo de Carvalho se você ainda não viu essa vinheta, vamos dizer assim, que a gente repete aqui no canal. Só que antes de terminar, tem que fazer mais uma vez aquele pedido para você dar o joinha, para você se inscrever no canal, ativar o sininho. E eu preciso que você fale o que você acha a respeito do Olavo de Carvalho. Você ainda é uma pessoa que acredita que ele precisa ser respeitado? O Olavo de Carvalho tem razão para você? Ou você acha realmente que nós estamos num processo de acordar para uma realidade e ver o Olavo de Carvalho como ele realmente é? Um sujeito canalha, um sujeito criminoso que precisa ser combatido com a verdade dos fatos e, acima de tudo, colocando para o país quem ele realmente é, um criminoso mesmo, um sujeito que desvirtua praticamente tudo aquilo que ele entra para fazer, todas as propostas que ele procura seguir. Faça o seu comentário aqui. Te espero numa próxima. Olha o trechinho do vídeo aí. Professor Olavo, um homem da sua grandeza, da sua importância, as pessoas se perguntam sobre os seus desejos e aspirações. Entre prestígio político, prestígio acadêmico, prestígio intelectual, qual a coisa na vida que o senhor mais desejaria? Eu já expliquei isso, eu vim para foder com tudo. É só isso que eu quero. Eu não quero fama, não quero dinheiro, não quero cargo público. O que eu quero mesmo é foder com tudo. Ora, porra!